Olá, aqui quem fala é o professor de História, Gustavo Uchoas Guimarães. O tema desse nosso vídeo é Brasil na Segunda Guerra Mundial. Alguns aspectos aqui devem ser considerados. O Brasil, a princípio, não toma lado na Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 até 1945. Getúlio Vargas, que era o ditador aqui no Brasil, ele simpatizava com as ideias do nazismo e do fascismo, mas ele sabia fazer um jogo político muito bem feito. Tanto é que no início da Segunda Guerra Mundial já você tem o Brasil se aproximando dos Estados Unidos. E essa aproximação era importante tanto para o Brasil como para os Estados Unidos, porque você tinha, para os norte-americanos, a importância do território brasileiro como ponto estratégico de acesso à África e à Europa. E para o Brasil era interessante, dentro de um contexto de industrialização e de crescimento que o governo de Getúlio Vargas vinha fazendo aqui no Brasil. Então você tem, por exemplo, a visita do presidente Roosevelt aqui no Brasil, no início da década de 40, aonde são assinados alguns acordos, né? Os Estados Unidos deram para o Brasil 20 milhões de dólares para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, que fica no interior do Rio de Janeiro e é, uma forte empresa aí na produção de aço. E em troca, os norte-americanos teriam alguns pontos no nordeste do Brasil para instalarem suas forças militares, que teriam um acesso mais facilitado ao continente africano e dali ao continente europeu, no contexto da guerra. Só que com tudo isso, o Brasil foi atacado, né? Você tem navios brasileiros sendo afundados por submarinos alemães no Oceano Atlântico, e aí o Brasil entra com tudo na guerra, em 1943. Era um momento em que o fascismo na Itália estava sendo derrotado, mas ainda colocava resistência. Então você tem 25 mil soldados brasileiros indo para a Itália, lutar junto com italianos que eram contra o fascismo, lutando junto com norte-americanos e com soldados de muitos outros países. Você tem, então, esse grupo todo formando a Força Expedicionária Brasileira, FEB, né? Também foi importante a chamada Força Aérea Brasileira, né? A FAB, que auxiliou os aviões de outros países aí no combate ao fascismo e ao nazismo na Europa. Aqui você tem algumas fotos, né, compartilhando com vocês aí, algumas fotos que mostram cenas do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aqui acabou virando símbolo da Força Expedicionária Brasileira uma cobra com um cachimbo na boca. Por que esse símbolo? Porque quando começou a Segunda Guerra Mundial, e já começaram alguns questionamentos, né, se o Brasil ia entrar ou não na guerra, acabou sendo criado aqui no Brasil um ditado que dizia o seguinte: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Só que o Brasil entrou na guerra. Então, e a partir desse ditado popular, uma cobra fumando virou símbolo dos soldados brasileiros lutando na Europa, né, a chamada Força Expedicionária Brasileira. E virava até motivo de chacota dos brasileiros contra os inimigos, né? Você vê aí do lado esquerdo dessa foto um soldado rindo à toa e ali na bomba que ele ia lançar tá escrito, né? A cobra está fumando. Então acabou os próprios brasileiros aí fazendo chacota com essa frase, né? A cobra vai fumar ou a cobra está fumando, né? E o Brasil participa da guerra até 1945, né? Olha a foto de novo aí. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial até 1945, quando, enfim, o fascismo
na Itália e o nazismo na Alemanha são derrotados. Inclusive, rolou até uma contradição naquele momento, porque os soldados brasileiros que sobreviveram, mas foi a grande maioria, né? Voltaram para o Brasil e se viram diante de um desafio, de um dilema aí. Ora, nós fomos até a Itália combater uma ditadura, um poder autoritário, só que agora voltamos ao Brasil e onde somos governados por uma ditadura e um poder autoritário. Né? Então, tanto é que os soldados voltando para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, a partir daí inicia-se um movimento para tirar Getúlio Vargas do poder, porque ele era um ditador com poder autoritário. Então, mas isso aí vamos ver em outros vídeos, tá? Uma outra realidade da Segunda Guerra Mundial que não podemos deixar passar é a realidade dos campos de concentração. O Brasil, inclusive, teve alguns. Mas ficaram mais conhecidos, né, os campos de concentração da Europa, aonde os nazistas, principalmente, colocavam aqueles que eram excluídos e que deveriam morrer, principalmente judeus. Não só judeus, você tem os campos de concentração dos nazistas alemães, tendo aí negros, homossexuais, deficientes físicos, deficientes mentais, ciganos e todo tipo de grupo que os nazistas queriam eliminar por se considerarem uma raça superior. Né? Foi um momento muito triste aí da história. E essa questão dos campos de concentração representaram aí o que a gente chama de crise humanitária. Né? A Segunda Guerra Mundial trouxe muitas crises humanitárias, como nós vemos até hoje em muitos momentos. Né? A crise humanitária não é exclusiva da Segunda Guerra Mundial. Né? Você tem até hoje, aí, por exemplo, como na foto, aí, refugiados atravessando o mar Mediterrâneo, do norte da África para chegar no sul da Europa, né, fugindo de guerra, fugindo da fome, fugindo de tantos outros problemas gravíssimos. E em outros vídeos, nós vamos explorar esse e outros assuntos. Né? Então, neste vídeo, vimos a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e tristes características da Segunda Guerra Mundial, como os campos de concentração e as crises humanitárias. Em outros vídeos ainda falaremos de vários outros momentos ligados à Segunda Guerra Mundial e à participação do Brasil neste conflito. Muito obrigado.